Muito bem, turma, voltando aqui para a nossa aula, para o nosso conteúdo, né? No final do vídeo anterior a esse, eu falei que nós iríamos fazer a derivada da posição. Então pensa comigo aqui, ó, você tem uma posição aqui, e aí à medida que o tempo passa, esse vetor muda o seu tamanho, ocupando uma outra posição. Vou fazer um tracejado, como por exemplo, essa nova posição aqui, ó. Ele ocupando essa nova posição, perceba que irão mudar suas três coordenadas, x, y e z, e isso passará um tempo. Bem, mudança de posição no tempo, você sabe que isso é velocidade. Na situação limite, então, nós podemos traçar isso daí, uma derivada, tá? Derivada da posição em função do tempo. Gente, quando eu derivo a posição em função do tempo, eu estou calculando a velocidade, certo? Então está aqui o nosso vetor genérico, x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, e aí eu vou derivar ele, não tem edição, né? E qualquer gaguejada aqui aparece, né? Derivando, pessoal, a posição em relação ao tempo, eu estou calculando nada mais do que a velocidade. Como é que vai ficar isso então? Vou fazer aqui extenso, porque vai ficar um pouquinho longo, porque aqui eu tenho produtos. Eu tenho produtos. E aí o que acontece? Derivada do produto, derivada do produto, derivada do produto. Como é que se realiza então cada parcela dessas aqui, derivando? Gente, eu posso utilizar para derivada, só rapidinho aqui, vem comigo. Posso utilizar para derivada várias simbologias, tá? Uma delas é essa, outra é essa aqui, ó, linha, e a outra também é o ponto em cima. Então isso aqui é representação de derivada, isso aqui é representação de derivada, isso aqui também é representação de derivada. E eu posso utilizar todas elas ali naquele caso, certo? Então eu vou utilizar, por exemplo, x ponto aqui, x chapéu ponto, y ponto, deu para entender, né? Cada um eu vou colocar o ponto para dizer que é uma derivada, tudo bem? Como é que eu calculo então? Eu vou colocar o pontinho de vermelho, fazer esse exercício aí, né? Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas para ficar entendido aí que trata-se de uma derivada. Como é que se faz então a derivada do produto, pessoal? Deriva a primeira, fazendo essa primeira aqui, tá? Deriva a primeira, um produto, né? Uma função, primeira função, e a segunda função. Deriva a primeira função e mantenho, ou seja, repito a segunda. Repito a segunda. Somo com a primeira, só repito a primeira, e derivo a segunda. Derivando a segunda, x chapéu, você terá pontinho em cima, de vermelho, né? Tô errando aqui, tô fazendo de lilás, é de vermelho. Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui é a derivada do primeiro produto. Perceba que vai ficar extenso o negócio, né? Então, vamos lá. Mas só é trabalhoso, não tem nenhuma dificuldade. Mas, segundo produto agora, derivando y, derivada de y, vezes a segunda mais a primeira mantida, vezes a derivada da segunda, certo? Mas, terceiro produto agora, deriva a primeira e multiplica pela segunda preservada. Mas a primeira preserva e a segunda deriva. Tá aqui, ó. Nós fizemos então em cada produto a derivada do produto para cada um deles, certo? O que nós vamos ter aqui então? Aqui nós vamos ter
que a derivada da posição em respeito ao tempo, que é a velocidade, será derivada. E aí eu vou voltar para a derivação, para a simbologia natural, tá, pessoal? Mais utilizada. Derivada de x na direção x, mais, e aqui tem um detalhe. Gente, x, y e z, vem para cá, dependem do tempo para se modificar. Então, o x, o y e o z vão alterando à medida que o tempo passa. Então, x, y, z são dependentes do tempo, o que é diferente dos seus vetores unitários, que independem do tempo. Eles existem apenas de forma unitária, independentemente se o tempo passa ou não. Então, eles são independentes do tempo. Sendo assim, para o tempo, eles se tornam constantes e se eu derivá-los em respeito ao tempo, derivada de uma constante sempre dá zero, porque eles são independentes do tempo. E aí, onde tem derivada dos vetores unitários, essa derivada dará zero e logo a parcela que elas pertencem também irá zerar. Então, ficou assim, ó, apenas com as derivadas, né, das componentes, das funções x, y e z, multiplicado com os seus respectivos vetores unitários. Então, a derivada do vetor posição em relação ao tempo, seja a velocidade, é dx dt na direção x, mais, ó, derivada do y, dy dt na direção y, mais dz dt na direção z. Isso aqui é a velocidade. O que a gente pode tirar também daqui? Gente, daqui nós podemos retirar a relação que a velocidade ela existe em três componentes. A velocidade existe na componente x, a velocidade vai existir na componente y e a velocidade vai existir na componente z. Vou fazer aqui em cima, que vai ficar assim, ó, Vx nada mais é do que dx dt, Vy nada mais é que dy dt, e por sua vez, eu vou escrever aqui que pode ser que não apareça, Vz nada mais é do que dz dt. Está aqui então expresso cada componente da velocidade em cada respectiva direção dos vetores unitários x, y e z chapéu. Ok? Então vou deixar aí para você fazer um print da tela, para você copiar, certo? E aí eu vou pegar um exercício aí para a gente fazer uma aplicação disso aí, tá bom? Vou apagar então. E vou colocar aqui um vetor posição, aonde cada componente x, y e z são funções. Por que eu vou fazer isso? Para que a gente possa derivá-los, tá? Por exemplo, um vetor R, onde ele tem 2... E aí eu vou colocar, tá, pessoal? Um vetor R em função do tempo, tá? Que a gente vai derivar em função do tempo. Então, se a gente vai derivar em função do tempo, porque o tempo está passando e as posições vão se movimentando, né? Eu vou colocar assim, ó, 2t quadrado na direção x chapéu,
Podia ser I chapéu também, tá? Ou podia ser E1 chapéu, mais 4T na direção Y chapéu, mais, primeiramente, essas duas direções aqui, tá bom? Depois a gente trabalha com Z. Fazendo a derivada, então, dessa função, eu vou ter isso aqui, ó. X', olha, outra forma de se expressar, né? X' de R vai ser... Eu vou derivar, então, cada uma dessas parcelas aqui. Cada uma dessas funções. Lembrando, derivada de x vai ser zero e derivada de y, chapéu, também vai ser zero. Então, a gente não precisa realizar tudo aquilo que a gente realizou. A gente sabe que apenas quem é derivável aqui são essas duas funções da frente, tá? Bem, então vamos lá. A derivada aqui, ó, nesse caso, t elevado ao quadrado, tem um expoente aqui. A regra de derivação dessa função é a seguinte: esse expoente cai multiplicando e, quando isso acontece, é subtraída uma unidade nesse expoente. Então ficará 2 vezes 2, 2 vezes 2, era 2, reduziu uma unidade no expoente, ficou apenas t. Na direção x chapéu, mais... aqui a mesma coisa acontece, o expoente está subentendido, vale 1. Esse 1 ele cai multiplicando e uma unidade é subtraída daqui. Uma unidade sendo subtraída vai ficar t elevado a zero. T elevado a zero vai ser 1. E 1, que foi para frente vezes 4, é 4 mesmo. Então vai ficar 4 na direção y chapéu. Bem, isso daqui então, eu sei que a derivada do vetor posição vai ser a velocidade, mais especificamente o vetor velocidade. 4t na direção x mais 4 na direção y. Então nós temos aqui uma partícula que se move no plano xy com esta velocidade aqui, ó. O que mais poderia ser cobrado aqui ou pedido em uma questão como essa, né? Um exemplo como esse? Determine o vetor velocidade num instante igual a 2 segundos, por exemplo. Determine o vetor velocidade num instante 2 segundos. Vamos copiar isso aqui. Determine o vetor velocidade em t igual a 2 segundos. Então, vou fazer aqui do lado para não correr o risco de não aparecer, tá? Pegando, então, esse vetor aqui, você terá vetor velocidade. Botei linha aqui, eu errei, tá? Não tem linha, não. Num instante aí de 2 segundos. 4 vezes 2, porque onde tem t eu coloco 2. Aonde tem t na função, eu coloco o valor que eu determinei a ele, que é 2. Na direção x chapéu mais 4, que não depende, né? Não depende aí do t, na direção y chapéu. Então veja, o vetor velocidade, num instante igual a 2 segundos, será 8 na direção x e 4 na direção y. Posso escrever desse modo também aqui, ó. Significa que a velocidade, a componente dela na direção x vale 8 e a componente da velocidade na direção x vale 4 no instante de 2 segundos, tá? Em t igual a 2. Perceba que continua sendo um vetor, ele não sai da característica de vetor. Por quê? Porque eu estou considerando aqui os vetores unitários x e y. Ou seja, eu estou considerando aqui tanto o movimento dele na direção x quanto na direção y. Eu estou no movimento bidimensional a propósito, certo? A gente pode fazer também mais questões. Vou deixar você copiar, faz o print aí da tela, né? Dá o pause aí no vídeo, como achar melhor.
E vou voltar para um outro exemplo. Vou voltar agora para um outro exemplo. Vou pegar agora essa função aqui, ó. Uma R de t igual a seno de t x chapéu mais cosseno de t na direção y chapéu. Bem, e aí a gente sabe que essas derivadas são mais fáceis, né? Perceba que existe um argumento, que é o ângulo, e nesse argumento aqui o coeficiente do t vale 1. E aí fica fácil, então, determinar quanto é a derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, a velocidade. Derivada do seno é cosseno na direção x chapéu. E a derivada do cosseno é menos seno. Regras de derivação de funções, tá? Menos seno de t na direção y chapéu. Pronto. Essa aqui é a velocidade, então, para vetor velocidade para essa função aqui, ó. Isso trata-se, pessoal, também de funções vetoriais, tá? É possível, pessoal, nós determinarmos também os instantes para essa função? É possível determinarmos os instantes. Então, ó, qual é o vetor velocidade? Determine o vetor velocidade no instante t igual a 0, por exemplo. No instante t igual a 0, nós vamos ter a seguinte situação, então, ó. Nós teremos, para t igual a 0, ou seja, o momento inicial, cosseno de 0 na direção x menos o seno de 0 na direção y. Cosseno de 0 vale 1. 1x chapéu. E o seno de 0 vale 0 y chapéu. Então, vetor posição nesse momento aí, vetor velocidade, que é derivada da posição, num instante igual a 0, faltou botar o 0 aqui, é igual a x chapéu. Tá bom? Percebemos então que nesse instante inicial, a velocidade na direção x vale 1 e a velocidade na direção y vale 0. Certo? Deixar aí você fazer o print dessa tela, tá? E vou continuar. Vou continuar para um próximo exemplo. Continuando para o próximo exemplo, então eu anotei aqui, né? Aí essa já é a situação que a gente precisa anotar, que senão a memória vai, enfim. Terei aqui esse vetor posição, ó. R de t igual a 2t quadrado na direção x mais e de 2t na direção y mais cosseno de t na direção z. Beleza, pronto. Anotei aqui que é para a gente tentar abordar as principais funções deriváveis, tá? Bem, derivando então a posição em função do tempo, nós vamos derivar cada uma dessas funções. Aqui o 2 expoente ele cai e reduz uma unidade no expoente. Então vai ficar 2 vezes 2, 4t. 2 menos 1, fica apenas 1 lá em cima.
Mas nós temos aqui uma função exponencial. A função exponencial aqui, a derivada dela, é igual a ela mesma. Mas aqui nós temos um detalhe, ó. Nós temos 2t aqui. Então, nesse caso aí, nós temos que derivar o expoente em relação a t e também derivar a própria função, que é ela mesma, certo? Então, deriva o expoente, multiplica pela própria função já derivada. Ela já está derivada, porque a derivada de uma exponencial é ela própria. E aqui, mais o cosseno, a derivada do cosseno é seno. Perdão, menos seno, e aí eu já vou colocar menos seno de t na direção z. Organizando, então, isso aqui vai ficar que a derivada da posição em relação ao tempo, derivada, então, desse vetor, tá? Será, tem que colocar aqui o chapéu, né? Vai ser 4t na direção x mais 2, porque aqui a derivada desse t vai dar 1, tá? Então fica apenas o 2, e elevado a 2t na direção y menos o seno de t na direção z. E aí, então, se eu pegar as velocidades parciais aí em cada direção desse movimento, eu vou ter que a velocidade na direção x é isto aqui, é a função 4t, a velocidade na direção y é essa função aqui, 2z elevado a 2t, e a velocidade z na direção z é menos seno de t. Então, essas três funções aqui, né, parciais, elas definem o vetor velocidade para essa função da posição que mede aí o nosso vetor posição em relação ao tempo. Ok? Beleza, galera? Então, vou ficar por aqui, tá? Nós tivemos aí nessa aula a derivada da posição em função do tempo e na outra aula nós vamos derivar novamente ela e vamos obter a aceleração do móvel. Um abraço, gente!